Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arthurvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, vamos prosseguir a análise do nosso livro, a leitura do nosso livro Anotações de Processo Civil, pelo tópico que aparece na tela, a competência. Nós estamos a tratar da competência, um dos requisitos da reconvenção. Tá? No vídeo anterior nós apresentamos noções gerais sobre a reconvenção. O primeiro requisito, que é a conexão pela causa de pedir, pelo pedido, pelos fundamentos da defesa. Vamos agora tratar da competência como o segundo requisito do oferecimento da reconvenção, tá certo? Vamos a ele, portanto. Competência. Como a ação e a reconvenção, em regra, são julgadas no mesmo processo, é necessário que o juiz tenha competência para ambas. Ainda que esse requisito não esteja previsto expressamente para a reconvenção, ele é aplicável a toda e qualquer modalidade de cumulação de demandas. A regra está expressa no artigo 327, parágrafo 1º, inciso 2º do CPC, no que tange a acumulação de demandas feita pelo próprio autor na inicial. Quando se tratar de incompetência absoluta, improrrogável, portanto, a reconvenção está obstada e o réu deverá intentar a ação perante o juízo que lhe for competente. Se, todavia, se cuidar de competência relativa, a reconvenção é admissível, porque ocorre a prorrogação dada a conexão, é o que nós podemos pegar por analogia do artigo 54. Terceiro requisito, identidade procedimental. Como ambas as ações, a principal e a reconvencional, seguirão no mesmo procedimento, não é possível a reconvenção se ela tiver de observar rito diverso do da ação principal. Os atos processuais serão praticados para ambas as ações, não sendo possível a observância simultânea de dois procedimentos distintos. Daí se extraem as seguintes diretrizes. Primeira diretriz: se a ação e a reconvenção houverem de seguir o procedimento comum, nenhum óbice se apresenta. Segunda conclusão: a conclusão é a mesma nos casos em que, em processo que segue o rito comum, o réu formular reconvenção veiculando a ação, em princípio se submeteria a procedimento especial. Será cabível a reconvenção na medida em que o réu reconvinte aceita que a reconvenção siga o procedimento comum da ação principal. Aplica-se analogicamente a essa hipótese o parágrafo 2º do artigo 327 do CPC, que admite na petição inicial a acumulação de pedidos de procedimentos distintos, quando o autor opta pelo procedimento comum. Terceira hipótese: será ainda admissível a reconvenção quando a ação principal seguir procedimento especial, que, ultrapassada a fase inicial, em que estão contidas as regras que determinam a especialidade do procedimento, passa-se a seguir o procedimento comum, como hipótese em que poderá ser formulada a reconvenção veiculando a ação que também
siga ali o procedimento comum, como a hipótese em que poderá ser formulada a reconvenção veiculando a ação que também siga o procedimento comum. Tome-se como exemplo a ação de dissolução parcial de sociedade, em que o artigo 603, parágrafo 2º do CPC, manda observar o procedimento comum quando o réu contestar. Nesse caso, o réu pode contestar e reconvir, desde que a reconvenção verse sobre a ação que possa submeter-se ao rito comum. Outro exemplo é o da ação monitória, em que, havendo embargos ao mandado, passa-se a seguir o procedimento comum, razão por que o réu pode, ao embargar, formular também reconvenção que siga o rito ordinário. Artigo 702, parágrafo 6º, prevê expressamente caber reconvenção na ação monitória, apenas não se admitindo que o reconvindo formule reconvenção da reconvenção. Quarta possibilidade, também não haverá obstáculo à reconvenção se a ação e reconvenção seguirem o mesmo procedimento especial, desde que esse procedimento admita a reconvenção. Em regra, os procedimentos especiais admitem reconvenção. Ela apenas estará excluída quando, em primeiro lugar, houver expressa proibição de reconvenção. Segundo caso, a ação especial tiver caráter dúplice, isto é, ela servir para acolher não apenas uma pretensão do autor, como também, independentemente de qualquer pedido, uma pretensão do réu, que seja extraível de mera defesa que ele apresente. Exemplo, na ação de consignação de pagamento, uma vez julgada improcedente a demanda por insuficiência do valor consignado, a sentença já servirá de título executivo em favor do réu, para cobrar a diferença faltante, sem que ele precise formular qualquer pedido nesse sentido. Nesse caso, falta interesse processual para a reconvenção, pois ela é desnecessária. Terceiro caso, quando a reconvenção mostrar-se incompatível com a sumariedade procedimental ou cognitiva estabelecida para a ação especial. Por exemplo, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, etc. Merece referência específica o procedimento dos juizados especiais cíveis. Embora literalmente o artigo 31 da Lei 9.099 de 95 afirme não caber reconvenção, a rigor, o que ele faz é admiti-la sob forma extremamente simplificada, bastando simples pedido no bojo da contestação, chamado de pedido contraposto. Para tanto, tal pedido contraposto precisa enquadrar-se nos limites da competência dos juizados, que se encontra no artigo 3º da Lei 9.099 de 95. Além disso, o âmbito de cabimento da reconvenção é mais estrito. Ela precisa fundar nos mesmos fatos constitutivos da causa de pedir aposta, não bastando que ela guarde relação de conexão com a ação principal ou com o fundamento da contestação. Não cabe reconvenção no processo de execução de títulos extrajudiciais nem na fase de cumprimento de sentença. Tais procedimentos executivos não se destinam à produção de uma sentença destinada a definir quem tem razão, mas a atos praticados de satisfação do direito do credor. Portanto, são incompatíveis com a reconvenção que veicula a ação de conhecimento. Legitimidade para a reconvenção. A reconvenção deve necessariamente ser proposta por alguém que figura como réu contra alguém que ocupa a posição de autor no mesmo processo. Mas não precisa haver total identidade entre réus e reconvintes e autores e reconvidos. Se já havia litisconsórcio na ação principal, ele pode permanecer na reconvenção, mas não é obrigatório que isso ocorra. Tudo dependerá da legitimidade para a ação formulada em via reconvencional. Assim, em primeiro lugar, o réu poderá propor reconvenção contra todos os autores ou contra apenas alguns ou um deles. Segunda possibilidade, havendo vários réus, nada obsta que apenas um deles formule a reconvenção, ou que ela seja proposta em litisconsórcio por todos ou alguns deles. Terceira hipótese, mais ainda, quando há litisconsórcio passivo,
é até possível que um dos réus formule a reconvenção contra o autor e contra um ou alguns dos outros litisconsortes passivos. Quarta possibilidade: nada impede que se institua na reconvenção o litisconsórcio, ativo ou passivo, trazendo-se ao processo partes que antes não o integravam, desde que possuam legitimidade para tanto. Ou seja, o réu pode propor reconvenção contra o autor e contra alguém que até então era um terceiro em relação ao processo. Ou, ainda, a reconvenção pode ser formulada pelo réu em litisconsórcio ativo com alguém que até aquele momento era terceiro. Tem-se, nesses casos, o que a doutrina chama de reconvenção subjetivamente ampliativa. Tal figura, cujo cabimento no CPC de 73 era muito controvertido, agora é expressamente aceita pelos parágrafos 3º e 4º do artigo 343 do CPC. Quando o autor for substituto processual, isto é, estiver formulando pretensão alheia em nome próprio, a reconvenção será possível desde que o réu se afirme titular de uma pretensão contra o substituído. Nesse caso, conforme o parágrafo 5º do artigo 343, a reconvenção deverá ser formulada em face do substituto processual, ou seja, aquele que figurou como autor na ação. Nos termos literais desse artigo, a condição de substituto processual para promover ações no interesse de outrem implicaria também ser substituto processual passivo, ou seja, para ocupar a condição de réu no lugar do substituído, na ação de reconvenção. Tal previsão deve ser interpretada com cautela. Se aplicada a ações de caráter coletivo, ela implicaria o estabelecimento de uma legitimação passiva coletiva, permitindo então ações coletivas passivas, algo cuja conveniência e os limites da adoção no Brasil ainda são muito controvertidos. Por exemplo, o réu da ação popular poderia promover reconvenção contra o autor popular, um cidadão qualquer, pedindo a condenação da fazenda pública, cujo patrimônio é defendido na ação popular, ao pagamento de uma indenização. A legitimidade extraordinária do autor popular chega a esse ponto? Outros exemplos poderiam ser formulados relativamente às ações civis públicas e ações coletivas em geral. Contra essa possibilidade, poder-se-ia argumentar que o autor da ação coletiva, em alguns casos, como o do exemplo, funda-se em legitimação extraordinária, mas não em substituição processual, propriamente dita. Mas parece difícil, tão só com base nesse detalhe conceitual, negar a incidência da regra. De todo modo, e ainda que ela se aplique, isso não significará que o substituído fique, em todo e qualquer caso, sujeito à coisa julgada formada em face do substituto. Há requisitos para que essa extensão subjetiva da coisa julgada seja constitucionalmente legítima. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui. Vamos continuar no próximo vídeo a tratar do que está na tela aí para os senhores, o procedimento da reconvenção. Então é isso, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.